Fala pessoal, André Luiz por aqui, eu sou advogado e assim como você que está na labuta, nessa busca incessante pela aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, eu também passei por isso. Eu também passei pela labuta que você está passando. Meus amigos, na época em que eu fiz o exame da Ordem, eu trabalhava o dia inteiro, trabalhava de segunda a sexta e trabalhava também pelo sistema de escalas, ou seja, se prolongava aí muitas vezes para sábados, domingos, feriados. Muitas vezes pegava missão fora aí de 15 dias ou mais. Eu era militar da Força Aérea Brasileira. E terminei a faculdade nessa batida. Serviços, expedientes de segunda a sexta, enfim. Você que está enfrentando aí 8º, 9º, 10º período do curso de Direito, você normalmente está pegando aí TCC, OAB, provas finais e o curso prático do próprio curso de Direito, que é o estágio. Meu amigo, você está enfrentando aí uma carga muito tensa, muito grande. Eu também enfrentei isso e fui aprovado no exame da Ordem. E eu fui aprovado não estudando igual um maluco, desordenadamente, não. Eu fui aprovado porque eu estudei com técnica, estudei com inteligência. Eu aproveitei o tempo que tinha, o pouco tempo que tinha, foi muito bem aproveitado. Como eu fiz isso? É hoje que eu vou te mostrar como eu estudei para a prova da OAB. O mais importante, inicialmente, da prova da OAB é você saber dividir essa prova. É você saber exatamente que prova é essa, como ela se divide, como ela se estrutura, como essa banca, a FGV, ela trabalha, como ela elabora as questões, os conteúdos mais recorrentes, quantas questões essa prova tem, quantas questões por cada matéria, quantas matérias tem. Então, todas essas informações são relevantes. A sequência das matérias na prova, como ela vem, como ela é feita, como ela é elaborada essa prova. Você ir para um combate sabendo exatamente como o seu inimigo luta, meu amigo, é muito mais fácil. É muito mais fácil, acredite em mim. Olha só, primeira dica que eu vou te passar é a divisão da prova da OAB em 3 etapas. Etapa 1, 2 e 3. Olha só, a primeira etapa, o primeiro grupo de divisão da prova da Ordem, ele se divide pelas matérias mais importantes. As matérias mais importantes, por quê? Pela quantidade de questões da prova. Eu fiz aqui, a letra é horrível, sei, mas eu acho que dá para você entender aqui, eu vou explicar. O primeiro grupo, ele é dividido por ética, civil, processo civil, constitucional, administrativo, penal e processo penal. O que essas matérias têm em comum? A quantidade de questões, meus amigos. Ética é a matéria que vem com umas 100 páginas ou um pouco mais, nada que tome muito seu tempo. Você divide aquelas páginas, a quantidade de páginas por dia, e você consegue fazer um estudo legal, faz anotações, porque é uma matéria muito importante. Pela quantidade de questões, é a matéria mais importante no exame da Ordem, na minha concepção. Veja só, ética tem 8 questões, aí nós temos 3 matérias com o mesmo quantitativo de questões, civil, processo civil e constitucional. São 7 questões cada uma delas. Aí vem administrativo, penal e processo penal com 6 questões. Esse é o primeiro grupo da prova da OAB, que na minha concepção é o grupo mais importante, tanto pela relevância das matérias, que são matérias que estudamos muito no curso de Direito, quanto pela quantidade de questões que é apresentado na prova da Ordem. Meus amigos, só aqui nesse primeiro grupo, você tem 47 questões. 47. Só nesse primeiro grupo garante a sua aprovação. Só no primeiro grupo. Veja, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matérias. 7 matérias. 47 questões. Nós temos 58,75% da prova só aqui.
Só aqui. Olha a importância de você saber exatamente de como fazer a triagem e a elaboração do seu conteúdo programático para o dia a dia. Aquele velho e famoso cronograma de estudo, né? A organização e a administração do estudo e do seu tempo talvez seja a chave para a sua aprovação. Meus amigos, no segundo grupo, nós temos aqui trabalho, processo do trabalho, tributário e empresarial. Eu, na época que eu fiz, eu acrescentei trabalho e processo do trabalho nas matérias prioritárias. Porque eu tinha afinidade com o trabalho e processo do trabalho e as questões são fáceis na prova da OAB. São fáceis. Posso dizer para você que, para mim, uma das matérias mais fáceis na prova objetiva da primeira fase. Tá? Eu acrescentei aqui, juntei as 7 matérias do grupo 1 e coloquei trabalho e processo do trabalho. Nós temos 9 matérias. Eu descartei, tá pessoal? Pelo tempo que eu tinha e pela relevância das matérias, eu descartei. Por quê? Porque eu já tinha um conhecimento acerca de tributário empresarial e as outras matérias do grupo 3 que eu vou te mostrar agora. Eu já tinha um conhecimento superficial e eu descartei porque eu não tinha tempo para estudar todas as matérias. A gente está falando aqui, meus amigos, de 17 matérias. Um conteúdo que dá basicamente o que você estudou durante 5 anos na faculdade. É muito importante que você tenha isso em mente. Não dá para você estudar um conteúdo desse em 3 meses, que foi o tempo que eu tinha para estudar. 3 meses até a prova. Mas se eu fosse colocar em quantidade de horas, não ia dar, nunca. Eu só tinha tempo para estudar à noite. E eu tenho certeza que é a situação da maioria esmagadora dos estudantes. Mas eu posso dizer para você que isso não é impeditivo. Isso não é um motivo para você ser reprovado. Jamais. Pelo contrário, quanto menos tempo, mais disciplina. É assim que funciona, guerreiro. Então, preste atenção. Eu descartei aqui tributário, empresarial e as matérias da terceira coluna aqui, do terceiro grupo, que é direitos humanos, internacional, ECA, ambiental, consumidor e filosofia do direito. Essas matérias aqui, do grupo 3, todas elas têm 2 questões cada matéria. Então, na minha opinião, irrelevante você estudar isso agora. Irrelevante. Você vai estudar, é claro, porque você vai fazer simulados. Eu vou te falar aqui a forma adequada de você fazer simulado. E você vai colocar essas questões, porque o simulado ele tem que ser o simulado da prova. Tá? Então, veja. No primeiro grupo, a gente tem 47 questões, que já garantiria, via de regra, a tua aprovação. Mas é claro que você vai trabalhar aqui com a margem de erro, você não vai acertar 47 questões, eu creio. Tem as exceções, né? 47 questões, tu não vai acertar tudo isso. Mas se você acertar, meu amigo, das 47, se você acertar 30 questões, tá muito bom. O grupo 2 é composto por 21 questões. Se você acertar do grupo 2 10 questões, 10, meu amigo, tô colocando menos da metade. Se você acertar 10 questões do grupo 2, você tem aqui 40, que é o que você precisa para ser aprovado. 40. Você tem no grupo 3 matérias que somam 12 questões. Consumidor, internacional, filosofia do direito, direitos humanos. Meu amigo, será que você consegue dessas matérias acertar pelo menos 4? De 12? Será que você consegue? De 12, meu amigo, dá o total de
44. 44 questões. É 55% da sua prova. 55% da prova, 44 questões. Ei, isso aqui, ó, 44 questões. É tua aprovação com a margem boa de erro. Porque, digamos que seja anulada uma ou duas questões, normalmente a FGV ela tem uma certa resistência para anulação de questões, certo? 44. Acabou. Coloca na tua cabeça o seguinte: eu sou estudante, você também, vamos fazer a prova no mesmo ano. Eu acerto 75 questões de 80. Você acerta 40. Quem é que vai para a segunda fase? Os dois, meu amigo. Os dois irão para a segunda fase. Entenda, você precisa de 40 questões. Se você tem um desafio pessoal, tudo bem. Mas eu preciso de você, que você acerte no mínimo 40. E se você pegar essa conta que eu fiz simples e que não é difícil de você atingir, você está aprovado. Não é um bicho de sete cabeças. Quando você estuda com planejamento bom, com técnica, uma boa técnica de resoluções de questões objetivas, você se dá bem. Então, tendo em vista que você já fez esse planejamento, você já fez uma triagem do conteúdo, das matérias mais importantes, você já sabe o que vai estudar, agora é fazer o quê? A divisão das matérias pela quantidade de dias que você tem até a prova. Pega a quantidade de matérias que você vai estudar afinco e divide pela quantidade de dias que você vai estudar. Verifica o tempo que você tem disponível para estudar por cada dia. Digamos que você tem tempo para estudar à noite, eu estudava à noite. Eu começava de 7 da noite, estudava até meia-noite, enfim. Cada um com os seus obstáculos, mas você precisa se adequar. Então, eu fiz minha triagem, dividi meu tempo até o dia da prova, dividi a quantidade de tempo por horas que eu tinha para estudar, fiz um planejamento de estudo, colocava uma matéria por dia, uma matéria por dia. Você, se tiver um pouco mais de tempo, você pode estudar duas matérias por dia. Eu estudava uma porque eu dava uma olhada na teoria. Primeiro eu estudava as questões, claro. Eu estudava por questões objetivas, pelo que concursos. Estudava as alternativas e lia os comentários. E fazia as observações. E depois eu dava uma estudada na teoria. Eu gostava de estudar também um pouco de jurisprudência, que quando é cobrado na prova da ordem é importante você saber. E só vai cobrar jurisprudência que já tem um entendimento pacificado já nos tribunais superiores. Tá? Não vai cobrar jurisprudência que tem conflito, que tem divergência. A FGV não vai fazer isso porque é passiva de anulação, então ela não vai fazer isso. Sabendo disso, meu amigo, eu tenho outra coisa bem interessante para te falar, que você precisa saber também a sequência das matérias. Você sabe dessas informações, você consegue fazer um plano de estudos legal. E aí, meu amigo, é 90%, 85% de chance de você ser aprovado com um bom planejamento, utilizando técnicas de triagem de conteúdo como essa, que você vai saber dimensionar a importância de cada matéria e colocar no seu cronograma de estudos até o dia da prova, até porque você tem pouco tempo. Veja, a importância de você saber também a sequência das matérias, a sequência que ela vem na prova. A FGV não costuma alterar essa sequência, sempre foi a mesma. E aí você tem uma sequência lógica. Por que é importante, André, eu saber disso? Porque eu devo saber qual a sequência das matérias. Não é só responder as questões? Não, meu amigo. Interessante você saber, quando você entra num campo de guerra, você saber onde você está entrando. Se é num campo minado, se os seus inimigos estão aparentes, se não estão. Então, é muito interessante que você saiba exatamente qual a prova que você está indo fazer. É muito mais simples. A sua aprovação se torna mais simples. Sabe por quê? Muitas vezes você está respondendo uma questão de direito administrativo,
e acha que está respondendo uma questão de direito constitucional. Isso pode acontecer. A FGV trabalha com questões muito bem elaboradas, contextualizadas, e ela gosta de fazer uma mesclagem das questões, ela gosta de misturar os conteúdos. Depois você pega a prova, dá uma lida para você ter ideia. Então é importante que você esteja respondendo constitucional e saiba que está respondendo constitucional. As informações que você busca no cérebro, na sua mente, as informações que você puxa são as informações corretas que irão para o desenvolvimento do conteúdo no dia da resolução da questão. Então é importante que você saiba que está respondendo uma questão de penal, uma questão de processo penal. Mas é muito importante, você vai mais leve para a prova. Você faz a prova mais leve, mais rápido, mais célere. E tempo, eu vou apagar o quadro, vou apagar e vou voltar com a sequência para você. Então a sequência das matérias aqui, pessoal. Primeiro, ética. Segundo, terceiro, quarto, quinto. Por exemplo, olha, aqui para caber direitinho. Aí vem ética, filosofia do direito. Filosofia. Constitucional. Ética, filosofia constitucional. Direitos humanos. Direitos humanos. Internacional. Internacional. Tributário. Administrativo, em sequência. Ambiental. Ambiental, direito civil, não observem a letra, pelo amor de Deus, a letra é horrível. Direito civil, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Meus amigos, perceberam uma coisa? Que aqui, ó, em direito civil, na sequência, não vem processo civil, certo? Não vem processo civil. Que normalmente a lógica de imaginarmos é que estão os dois juntos, mas não é. Nós temos empresarial, civil, penal e processo penal. Empresarial, aí processo civil, ó. Processo civil, penal, processo penal. Processo penal. Aí vem trabalho e processo do trabalho. Olha só isso. Agora a importância de você saber a sequência aqui, ó. Ética. 1 a 8 nas questões. 1 a 8 nas questões. Então, de questão de 1 a 8 é ética. Aí 9 filosofia. 9 a 10. Então, as questões 9 e 10, filosofia. Constitucional. Da 11 até a 17.
Então, questão 11 a 17, direito constitucional. Aí, direitos humanos, que são duas questões. 18 e 19. 18 e 19 são duas questões, direitos humanos. Internacional, são duas questões também. 20 e 21. Tributário, da questão 22 a 26. 22 a 26. Aí nós temos administrativo, da 27 a 32. Direito administrativo, da 27 a 32. Ambiental são duas questões, 33 e 34. Direito civil são 7 questões, não é isso? Se eu não estou enganado, 7 questões, direito civil. Da 35 a 41. 35 a 41. Estatuto da Criança e do Adolescente, 42 e 43, são duas questões. 42 e 43. CDC, Código de Defesa do Consumidor, 44 e 45, são duas questões na sua prova. Empresarial, é da 46 a 50, são 5 questões, empresarial. 46 a 50. Nós temos direito civil, que vai dar 51 a 57. 51 a 57. E aí nós temos processo civil, tá, pessoal? Perdão, disse direito civil, né? Processo civil da 51 a 57. Aí temos penal, 58. Penal a 58 a 63. De 64 a 69 vem processo penal. A 69. E aí sobram duas matérias, que é trabalho e processo penal. Trabalho, processo do trabalho. 75, aqui ó, da 70 a 75 e 76 a 80. Meus amigos, qual é a importância de fazer isso? Ah, André, isso dá muito trabalho, isso perde muito tempo. Olha, o tempo que você vai disponibilizar para fazer esse planejamento é o tempo que você vai ganhar mais na frente. Isso é muito importante. Quando você faz isso, olha só, quando você faz todo esse trabalho aqui, coloca matéria por matéria na sua ordem cronológica, você está dizendo para você que você sabe realmente onde está cada matéria na prova e que você sabe exatamente o momento de respondê-las. A importância disso é que, por exemplo, eu nunca faço prova de forma aleatória. O que é que eu faço? Eu respondi ética, constitucional, então eu pulei já duas questões aí, né? Pulei aqui filosofia, então fui de ética para constitucional. Depois de constitucional, eu fui para administrativo, aí direito civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho e processo do trabalho, certo? Sequência que eu respondi. Então, eu pulei aqui, ó, eu fiz
ética, constitucional, aí depois eu pulei aqui para administrativo, eu pulei para 27, questão 27 a 32, eu fiz de direito civil da 35 a 41 e depois eu pulei para processo civil da 51 a 57 e segui para penal, processo penal, trabalho e processo do trabalho. Eu fiz essas questões e na prova eu ia marcando as questões que eu não fazia, colocava um asterisco do lado, um asterisco grande do lado da questão que eu não respondia, para a gente saber realmente quais as questões que estavam faltando ali naquele momento. Para mim, isso foi muito importante, porque as primeiras horas são as mais leves para o seu cérebro. Então você ali na primeira e segunda hora, seu cérebro está funcionando normal, ainda tranquilo, mas chega um momento que ele começa a cansar, a gente começa a ficar exausto. Então é muito importante que você comece pelas matérias que você tem mais afinidade e as matérias mais importantes em quantitativo de questões. Porque você vai ganhar tempo, vai responder as questões mais rápido, ou seja, vai ter um sucesso maior na prova, vai ganhar tempo. No final você vai conseguir terminar a prova tranquilamente. Tem muita gente na prova da UAB, eu vou te falar, que se perde no tempo. Tive muitos amigos que fizeram junto comigo o exame da ordem e se perderam no tempo da prova. Achavam que, não, tranquilo, 80 questões dá para resolver em 5 horas. Não fizeram uma divisão do tempo da prova e acabaram se atrapalhando, se perdendo, tá, pessoal? Isso é muito importante você fazer. E em relação ao tempo da prova, são 5 horas, 80 questões. Faça uma divisão básica, coloca na calculadora, 5 horas, transforma em minutos e divide pela quantidade de questões. Vai dar em torno de 3 minutos e alguns segundos para cada questão. Eu aconselho você fazer essa divisão e subtrair o tempo de você ir ao banheiro, ao toalete, como queiram. Mas você fazer essa divisão e subtrair esse tempo. Eu deixei 7 minutos para ir ao banheiro, porque eu fui lá, fiz as necessidades fisiológicas que precisavam, lavei o meu rosto, tranquilizei um pouco, pensei um pouco, voltei para a segunda fase da prova, para o segundo período da prova, novo zerado. Então isso foi muito importante para mim. Descansar um pouco a mente, refletir um pouco. Eu aconselho que você faça dessa maneira. E os simulados, André? Os simulados, eles têm que ser realizados exatamente como se você estivesse realizando a prova da ordem no dia. Então, se você puder, imprima provas anteriores, imprima a prova, se tranque no quarto, uma garrafinha com água, sua caneta, exatamente como se fosse no dia, obedecendo às regras. Peça para sua família não incomodar, que é um momento importante para você vai fazer um simulado, e responda exatamente como o seu planejamento. Se você elaborou um planejamento de responder matérias específicas primeiro, faça dessa forma. Treine isso, treine, porque no dia da prova você precisa saber exatamente quais são as matérias que você resolverá primeiro, tá? E você precisa saber, é simples, pessoal, você precisa saber quais são as questões das matérias. Eu sei que direito administrativo é da 27 a 32. Eu vou responder primeiro ética, depois constitucional, depois administrativo, depois eu vou direito civil, que é da 35 a 41, processo civil da 51 a 57. Olha, parece um pouco confuso, mas depois você faz o primeiro, o segundo simulado, você já pega essa lógica. E você vai ver que é muito melhor para você. Tá? Agora, essa sequência lógica das matérias específicas, para mim, tá? Isso foi para mim, pessoal. Às vezes, para você é uma sequência diferente, às vezes você tem mais afinidade com empresarial e tributário, que também são questões, são matérias que têm um quantitativo de questões relevantes. Então, para você pode ser interessante unir essas matérias. Eu deixei essas matérias de fora na época que eu fiz o exame, porque para mim, eu não ia conseguir estudar essas matérias a tempo
e o quantitativo de questões para mim tornava-se irrelevante, as matérias para o meu planejamento, tá bom? Mas isso é uma especificidade do meu planejamento. É importante que você faça a flexibilização e a adequação ao seu planejamento, tá bom? Bem, feito isso, meus amigos, você vai ter grande chance de passar na prova da ordem. Eu peço que você, se você gostou do vídeo, eu vou fazer um vídeo ainda com os conteúdos mais recorrentes de cada matéria, para facilitar a sua vida também na organização do seu cronograma de estudos. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, dá uma curtida aí, compartilha, comenta as suas dificuldades. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui e meu Instagram. Me segue lá no Instagram, que eu estou fazendo um projeto de diversos vídeos que serão postados ainda e é muito interessante para você. E se você tem alguma dificuldade, fala comigo no WhatsApp, fala comigo lá no direct do Instagram. Você vai ser muito bem atendido, tenho certeza. Pode ser que demore um pouco a responder as mensagens, mas eu vou responder, tá bom? Então, fica à vontade para tirar dúvida comigo. Eu, com certeza, o atenderei de coração e com muito carinho. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. O conteúdo é esse aí. É interessante que você saiba realmente a estrutura da prova que você vai fazer, que eu tenho certeza absoluta que você vai muito mais leve para a prova. Muito mais leve. Tá bom? Se gostou, curte, compartilha aí, ativa o sininho, se inscreve no canal. Grande abraço para você, meu amigo. Aproveita a oportunidade para deixar aí Feliz Natal para você, um próspero ano novo e que o ano de 2021 se inicie com a sua aprovação.